A Celulose Rio-Grandense reuniu jornalistas para conversar sobre sua obra de ampliação e outros temas. E agora quem está conversando comigo na linha é o presidente da Celulose, Walter Nunes. Bom dia, presidente. Bom dia. Vocês apresentaram para a imprensa dados referentes à ampliação da planta, que já está em andamento. Como está a situação no momento? Bom, a planta está sendo empreendida conforme o cronograma. Nós já estamos aí com 3.600 pessoas enganjadas na obra. Devemos chegar aí a mais de 7.000 pessoas dentro da obra. E o nosso cronograma prevê que em 3 de maio de 2015 nós devemos pôr a nova unidade em operação. Perfeito. Agora, presidente, no evento o senhor conversou também sobre diversos temas, entre eles sobre um trabalho que está sendo realizado pela Celulose de materiais genéticos diferenciados. E isso me chamou bastante atenção. Inclusive, eu marquei o tema árvore-mãe. Queria que o senhor me explicasse o que é isso, como funciona. Bom, a atividade de silvicultura no país, e principalmente em relação ao eucalipto, é uma atividade que o Brasil desenvolveu a melhor tecnologia do mundo nesse setor. O que é isso? Como o eucalipto nos seus lugares de origem tem mais de 600 espécies, tem alguns biólogos que dizem 400, o resto são subespécies, em suma, são 600 tipos de árvores da família eucalipto que são diferentes. Isso significa que são, nessas 600 espécies, há árvores com características bem diferentes uma da outra. O que se fez no Brasil é o que se chama uma hibridização controlada. A gente pega pólen de uma espécie com outra, se mistura de forma controlada e se gera sementes híbridas, tá? E depois se planta essas sementes e deixa-se, vamos dizer, as árvores nascer, e nessas quantidades de árvores, em que uma é totalmente diferente, vamos dizer, são espécies híbridas, mas as árvores são de DNAs diferentes, tá? E vamos dizer, plantando lá 100.000 árvores, quando se identifica nessa população de 100.000 árvores, uma que tem um desempenho superior, tá? Que a gente entenda por determinados critérios que nós temos para definir isso, nós elegemos essa árvore uma árvore-mãe. Tá? Significa que desta árvore, a gente, que se chama propagação clonal, a gente gere milhões de árvores iguais. Essa propagação clonal, ela acaba sendo, não é automático o termo que eu ia usar, mas espontâneo ou provocado por vocês para gerar as mudas? Não, é provocado. Dessa árvore-mãe a gente tira folhas ou brotos, tá? E se gera novas árvores, tá? Ok? Sim. Então significa que o DNA de um broto vai ser igual à árvore mãe da qual eu tirei esse broto, tá? Perfeito. Então a gente com isso replica o mesmo DNA a milhões. Por causa disso que as florestas de propagação clonal, elas são as árvores idênticas, tá? Ok? O mesmo perfil, são retas, em suma, porque a gente escolheu desta maneira, tá? E essas são algumas das características que o senhor disse que são observadas para identificar que aquele espécime, né, que aquele vegetal pode ser uma árvore-mãe. Isso, mas essa seleção é bastante complexa. Primeiro eu olho a árvore sob a perspectiva florestal, isto é, se ela cresce rápido, se tem uma alta produtividade. Depois eu olho sobre a característica do processo industrial, como ela se comporta no processo industrial em relação às reações químicas que existem dentro do processo industrial. E ainda disso eu olho qual é a característica das fibras que tem ao final do processo industrial, olhando para os produtos finais que os clientes para os quais os clientes vão utilizar. Então, na verdade, é um sistema de seleção bastante complexo. O que é o crescer rápido que o senhor fala? Crescer rápido é ter uma produtividade hoje de 45 a 50 metros cúbicos por hectare ano de madeira, tá? Só para tu ter uma ideia, isto representa praticamente 10 vezes a produtividade das florestas da Finlândia, tá?
E isso o senhor já conseguiu fazer aqui no Brasil? E isso já conseguimos fazer até no Rio Grande do Sul. Uhum. Tá? Tem áreas no Brasil que crescem até 60 metros cúbicos hectare ano. Tá? Aí depende também da característica do solo, Do da solo, das chuvas, luminosidade. do Uhum. clima, tá? Que também se integra, obviamente, nisso. Tá? Uhum. Ok? E hoje esses materiais genéticos, eles são plantados, porque a gente não tem só um clone que é utilizado, nós temos vários clones que são aplicados dependendo da característica da região e do solo, tá? Uhum. E pode, às vezes, ter numa região, nas partes altas, eu plantar um clone, nas partes mais baixas, outro clone, inclusive com mais ou menos resistências às geadas e outras situações características do clima daquele, microclima daquela região. Perfeito. Esse, então, é o trabalho que vocês estão fazendo de seleção genética aqui. Exatamente. Tá? Essa é uma ciência e talvez o setor de silvicultura do eucalipto tenha uma das maiores tecnologias aplicadas em termos de conseguir produtividade. Outro tema que me chamou a atenção na conversa foi a questão da modificação da legislação. O senhor fala sobre quem tem direito ao uso de terra deveria gerar uma cadeia produtiva agregada, né, de valor agregado. O que a gente está propondo, que houve um parecer da AGU limitando que empresas brasileiras de capital estrangeiro tenham limitação ao acesso de terras, né? Uhum. O que inviabilizaria vários negócios de celulose, inclusive no Rio Grande do Sul. Um dos que recentemente tem sido falado é o da própria Stora Enso na região ali da fronteira. Tá? Uhum. Então essa legislação limita isso. O que a gente está discutindo é que a terra é um ativo estratégico do país e que deve haver uma disciplina para isso, tá? Agora, o impedimento puro e simples não é o caso. O que a gente propõe é que haja uma cessão, o uso da terra por empresas brasileiras de capital estrangeiro, portanto sujeitas à lei brasileira, mas essas empresas, para usar a terra, têm que agregar indústrias de transformação, significa que gerem empregos no Brasil e não simplesmente produzam produtos classe E, que nem soja, que nem outros insumos, e façam o processamento no exterior. Tá? Então, o que a gente prega é que haja uma adição de cadeia de valor no Brasil, de transformação no Brasil. Tá? Significa que, além da base do uso da terra, que é o ativo estratégico, se industrialize, se agregue a indústria de transformação no país. Então, essa é a proposta que está sendo discutida agora no Congresso para tentar pôr uma saída, porque nesse momento tem mais de 60 bilhões de investimentos parados na dependência de que se regularize essa situação. Em que ponto está essa discussão? Ela está agora uma legislação, está lá no Congresso Nacional, está na Comissão de Justiça. A bancada ruralista tem empreendido esse assunto lá. Então, vamos ver como é que ele evolui aí no Congresso Nacional. Uhum. Paralelo a isso, o senhor fala no Conselho Nacional da Terra, que seria uma solução. A gente fala para disciplinar esse assunto, um órgão gestor, seria o Conselho Nacional de Terra. Significa que esse conselho fosse composto por representante do Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, o desenvolvimento agrário, planejamento, em suma, entidades que têm interesse com essa decisão a respeito das terras. E esse conselho apreciaria quando uma empresa brasileira de capital estrangeiro quisesse fazer um projeto, ele apresentaria esse projeto a esse conselho, e esse conselho poderia tomar a decisão de aprovar o projeto e mais, indicar qual região do Brasil que interessa ao país o desenvolvimento. Então, tem muitas regiões do país que o Brasil quer levar desenvolvimento, quer levar indústrias, quer levar. Então, usaria a base fundiária naquela região e agregaria uma indústria naquela região. E esse conselho teria uma capacidade também de fiscalização, através de processos de auditorias anual, e se não cumprissem aquilo que se prometeu ao Conselho Nacional de Terras, esses projetos poderiam ser cancelados ou interrompidos ou simplesmente tomados pelo governo.
tá? Por descumprimento do que foi prometido. Inclusive, nessa cadeia formadora de valor, estaria até a agregação de produtores rurais e tudo na suplementação da matéria-prima necessária a essa indústria de transformação. O senhor fala também na necessidade de legislação por regiões, e aí o senhor comentou isso no encontro, por ter criticado, né, o parecer da Advocacia Geral da União com relação a que o texto era um texto que citava, por exemplo, a Amazônia, que está completamente distante da área em que vocês estão trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. O parecer da AGU, a justificativa que está lá usada, ela usa uma série de argumentos para que o parecer fosse feito, e que cita várias coisas que não tem, inclusive, nada com o Rio Grande do Sul, como pirataria de plantas da região amazônica, tá? São coisas que não tem nada a ver, ou tráfico de droga, ou questões como o uso de dinheiro da prostituição, que é levado para aquisição de terras. Em suma, são assuntos que absolutamente não tem nada a ver com o setor empreendedor sério, que poderia estar tendo acesso a esse tipo de projeto. Tá? É uma realidade que está restrita àquela região amazônica, Exatamente. né? Foge da nossa aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, não tem nada a ver, quer dizer, nós não temos nenhuma situação de que esteja alguém levando o nosso bioma para o exterior. Tá? Então, essa é um parecer que não tem estabelece uma limitação por um argumento que possa eventualmente existir na região amazônica, não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, por exemplo. Perfeito. Queria voltar agora um pouco, antes de puxar um outro tema, a questão da ampliação da empresa, porque vocês tiveram um problema de mão de obra, de seleção de mão de obra, e buscaram uma solução até bem interessante de aproximação com a comunidade através das formaturas. Essa experiência já rendeu frutos? Com toda certeza, nós nos propusemos a formar 6.000 pessoas para serem gradativamente integradas na nossa construção aqui. Inicialmente, quando colocamos os programas no ar, junto com o Pacto Gaúcho pela Educação, os programas não estavam tendo pessoas dispostas a se integrar nos cursos de formação. Então, procuramos revisar esse processo, entendemos uma série de coisas que, as pessoas tinham uma determinada timidez em acessar nas prefeituras o órgão que faria a inscrição das pessoas. Então, com a Secretaria de Educação e Trabalho, Assistência Social e Trabalho, foi nas comunidades com o Cine Imóvel, para ir nas comunidades, principalmente em Bolsa Família, para fazer a integração nesse processo. Em vez de as pessoas irem ao centro de inscrição, o equipamento móvel foi até as pessoas para que se inscrevessem lá. Então, nesse processo também passamos a valorizar a questão da formatura, como uma valorização social, fazendo uma formatura nas regiões onde a formação está ocorrendo, e com isso houve uma valorização junto às sociedades, e hoje nós já estamos praticamente finalizando o ano aí com 4.000 pessoas ou formadas ou em formatura, tá? E devemos então atingir os 6.000 que nos propusemos aí no início do ano, porque esses cursos são feitos em várias etapas. Primeiro o grupo de pessoas de construção civil, depois o grupo de montagem mecânica e depois a montagem elétrica. E então, todos são absorvidos? As pessoas vão para a lista do Cine e são absorvidos aqui pelas empresas que estão fazendo a obra aqui. Tá? Então foi um reforço do exemplo positivo, né? A pessoa que fez o curso e já vai para a sua colocação profissional, porque o que me parece é que muitas vezes há um certo descrédito ou até temor por parte de alguns de que realmente, né, a pessoa vai ser contratada, vai ser absorvida. Não tem dúvida, porque essas pessoas, obviamente, elas estão procurando preservar a sua subsistência. E quando as pessoas se dispõem a fazer um curso,
evidentemente estão gastando seu tempo nessa atividade. Exato, deixando de procurar outra fonte de renda, E né? de outra fonte de renda. Então, se não houver uma materialidade, uma garantia que esse processo possa ser bem sucedido, as pessoas têm dúvida, que é um risco, e a gente tem que entender que elas estão tendo um risco, e elas precisam ter certeza, porque muitas dessas pessoas que se integram ao programa precisam garantir a sua subsistência, a sua alimentação, né? Quer dizer, então é um risco que a gente precisa dar garantias e que isso seja não uma aventura, mas uma evolução para crescimento na cidadania da pessoa. Perfeito. Presidente, o último tema que eu quero levantar nessa nossa conversa é com relação ao tópico que o senhor citou no encontro, de que a empresa é a maior proprietária privada de área de preservação ambiental e muitas pessoas têm curiosidade, assim como eu, de saber o quanto uma empresa como a Celulose Riograndense gasta para fazer preservação ambiental. Bom, na verdade, tu vê bem, quando eu tenho nós temos mais de 100 mil hectares de área de preservação integrada nos nossos sistemas econômicos de produção de madeira, tá? Então, tu podes ver aí que só aí a gente seguramente, pelos preços aí de mercado e quando se compra as terras e se destina a isso, eu tenho mais de provavelmente 700 bilhões hoje, pelos preços que estão por aí, de investimentos nesse tipo de... Só em terra. Só em terra, que hoje é dedicada à preservação. Tá? Então, isso tudo, eu tenho toda uma operação, eu tenho que proteger isso de eventuais invasões de gado, eu tenho que ter... em muitas áreas eu tenho que fazer alguma regeneração, porque o sistema foi degradado anteriormente, tá? Então, nós temos áreas que nós fazemos plantio de essências nativas, tá? Então, isso tudo tem várias atividades que estão, muitas delas, integradas na própria operação florestal. Quando a gente vai a uma região e implanta uma floresta, a gente já incorpora essa questão ambiental dentro das atividades econômicas, tá? O que mais gasta, não só energia, mas como dinheiro mesmo da celulose, nessa questão da preservação, é a recomposição, como o senhor citou agora, é a manutenção da segurança para que não haja invasões? Olha, nós temos vigilância e nós somos obrigados, inclusive, em muitos lugares nós temos florestas e que gado de vizinhos e tal invadem essas áreas de preservação. E nós, inclusive, por certificações do FSC, nós temos que ter um controle que não ocorra isso, tá? Então, em muitos lugares eu tenho que fazer cercas, em muitos lugares eu tenho que ter vigilância andando, e em muitos lugares onde eu encontro isso, eu tenho um enorme trabalho para remover este gado, tá? E muitas vezes eu preciso recorrer até à polícia ambiental, porque eu não sei nem quem é o proprietário do boi que está lá, certo? Então, é um sistema extremamente complexo. O outro, a gente planta aí no mínimo, por ano, uns 300, 400 hectares de áreas de preservação que a gente recupera. Em algumas regiões que o bioma, porque nós temos que botar espécies que são coerentes com o bioma que a gente está, vamos dizer, plantando, nucleando para ele se regenerar. Em algumas nós estamos, inclusive, plantando, que vamos dizer assim, o bioma permite araucárias, tá? Intensificando até as araucárias em muitas regiões nossas. Tá? Quais são as regiões aqui no estado que vocês fazem preservação? Não, nós fazemos em praticamente hoje, e nós estamos chegando a mais de 60 municípios, e diríamos que a gente vai assim num eixo de Guaíba pela Depressão Central até São Gabriel, tá? E por lado sul a gente hoje está com Losango, até naquela região lá de Pelotas, etc., nos entornos lá de Pelotas e Rio Grande, nós também temos essas áreas, tá? As áreas mais difíceis de manter em virtude dessa questão de necessidade de recomposição ou de relacionamento com os vizinhos, entre elas, quais seria? Onde tem pecuária, como no Rio Grande do Sul, aí para essa região tem várias áreas aí, nas regiões mais não escapa, né?
Então tem a pecuária extensiva, tá? Aham. E essas são mais difíceis de administrar. Perfeito. Presidente da Celulose Rio Grandense, Walter Nunes, eu lhe agradeço muito essa entrevista e um excelente final de ano para todos. Tá bom, agradeço aí a oportunidade, né?